Em 1952, as Antilhas, especialmente a capital da Martinica, Fort-de-France, padeciam de problemas raciais estruturais. Nessa localidade, duas propostas eram tidas como aceitáveis. A primeira propunha a negação da existência do racismo, argumentação que era sustentada por um discurso de igualdade impraticado. Já a segunda proposta vinha de pessoas negras que já tinham cansado de serem subjugados socialmente. Então, enxergaram em um discurso de cisão total com a cultura branca sua única alternativa de integridade. Entretanto, o psiquiatra martinicano Frantz Fanon busca trazer uma terceira opção a esses indivíduos, onde a visão dos brancos seria devidamente construída para não ocorrer desprezos às pessoas de cor, enquanto os pretos poderiam viver em uma sociedade realmente igualitária. Ouça as palavras de Fanon, que estão na página 26 do livro que discutiremos neste podcast. Mesmo expondo-me ao ressentimento de meus irmãos de cor, direi que o negro não é um homem. O negro é um homem negro. Isso quer dizer que, devido a uma série de aberrações afetivas, ele se estabeleceu no seio de um universo de onde será preciso retirá-lo. Apoiado em diversos campos do saber, como a história, biologia, sociologia e psiquiatria, o autor propõe um modo de pensar inovador. Durante o momento de escrita do livro, ele já sabia que suas ideias seriam polêmicas. Entretanto, ele escolheu as falar, porque essa era a melhor possibilidade para que mais negros pudessem se identificar e superar complexos psicológicos impostos a eles pela sociedade. Entenda as discussões centrais de Pele Negra, Máscaras Brancas neste podcast. Para começarmos bem, é importante entendermos sobre a história da Martinica. Fanon delimita como o público mais apto para a recepção de sua obra os antilhanos. Essa delimitação se dá porque ele trabalha sua análise prioritariamente no escopo, ou seja, segundo a realidade dessa região que foi colonizada pela França no século XV, onde nativos foram mortos em massa, seja por assassinatos, seja pelo excesso de trabalhos forçados ou por doenças trazidas pelos franceses. E, quando esses povos não eram mortos, a escravidão se encarregava de minar suas vidas. Então, a diáspora africana foi adotada por esses colonizadores. Escravas e escravos pretos eram trazidos da África para garantir o modo de produção conhecido como plantation. O tempo passou, mas essa subjugação colonial continuou, mesmo que de outras formas. Quando Fanon escreveu Pele Negra, Máscaras Brancas, a região era uma neocolônia e, hoje em dia, ela é uma região ultramarina francesa. Vamos focar no contexto no qual a obra foi escrita. Começando pelo primeiro capítulo, chamado O Negro e a Linguagem, o escritor discute sobre o modo como a imposição da língua francesa no território antilhano é mecanismo de imposição cultural, pois a linguagem é o principal campo de manifestação de culturas, e essa imposição também é fonte de uma subjugação racial velada. Essas duas realidades, a imposição cultural francesa e a subjugação racial velada, se demonstram inevitáveis, segundo Fanon. Porque dialetos alternativos àquele francês de R carregado começam a surgir em meio aos neocolonos. O livro descreve sobre o patois e o creole, que são pronúncias diferentes em relação ao francês europeu, visto que é comum o surgimento de sotaques diferentes em uma determinada língua. Porém, o problema está alocado no fato de franceses tratarem os antilhanos, que são predominantemente negros, como petit nègre, por essa pequena diferença. Lembrando que petit nègre significa algo semelhante a negro pequeno ou negrinho. Fanon
descreve esses fenômenos com uma série de ilustrações de acontecimentos cotidianos da Martinica, casos pessoais ou histórias ilustrativas. Baseado em autores como Aimé Césaire, ele cita problemas relacionados a essa questão. Por exemplo, a deslegitimação do pensamento vindos de negros, a consequência de uma, digo entre aspas, cultura de supervalorização do que é francês e, até mesmo, a desvalorização da cultura local da Martinica. Desde que o psiquiatra escreveu esse livro, a resposta a estes desafios não é ampla, mas ela acontece. Segundo o acadêmico Incus, Paulo Freire legitimou o pensamento fanoniano ao se inspirar nele para refletir a dialética do oprimido e do opressor proposta pelo educador brasileiro. Glauber Rocha também inspirou-se nos escritos do psiquiatra martinicano para desenvolver a estética da violência em seus filmes. Agora, passo a palavra para minha colega de universidade. O que Fanon traz para nós no segundo capítulo? Dando continuidade, no capítulo 2, Fanon trabalha a reafirmação da cor de pele como um fator hierárquico na sociedade, buscando compreender a formação dos relacionamentos românticos entre o homem europeu e a mulher negra colonizada. Para o autor, a mulher negra tende a buscar um casamento interracial para se livrar da maldição da negritude, visto que, enquanto negra, essa mulher ocupa uma posição de submissão e inferioridade perante aos brancos, inferioridade essa que foi historicamente construída. Por conta disso, é necessário estabelecer meios para compreender até que ponto será possível a construção de um relacionamento amoroso verdadeiro entre a mulher negra e o homem branco nesse contexto, uma vez que a mulher colonizada encontra-se presa em um complexo de dependência e insignificância. Deste modo, mesmo que essa união não seja amplamente positiva para a mulher negra, ela ainda será almejada, já que o envolvimento afetivo com homens brancos seria visto como uma forma de salvação, um modo de aos poucos embranquecer os seus filhos e, consequentemente, suas próximas gerações, podendo assim se libertar da negritude, uma vez que os descendentes dessas relações interraciais estariam parcialmente livres do sofrimento racial, dado que os descendentes dessas gerações nasceriam com características próximas aos brancos. Assim, esses indivíduos teriam maiores possibilidades de ascensão social. Trazendo uma referência adicional para o contexto desse capítulo, podemos citar a pintura A Redenção de Cã, de Modesto Brocos, feita no ano de 1895. Pintura essa que fala muito sobre a tese do embranquecimento racial. A partir do terceiro capítulo, Fanon inverte a estrutura narrativa, colocando como plano central as relações afetivas entre o homem negro colonizado e a mulher branca europeia. Deste modo, o autor introduz o capítulo com a idealização de que o homem negro busca fortemente se embranquecer, e o meio para que essa transformação aconteça seria marcada pelo desejo contínuo de se casar com uma mulher branca. Além disso, assim como a mulher negra, o homem negro também ocupa uma posição inferior em relação aos brancos na sociedade. Logo, ao casar-se com uma europeia, o homem colonizado perderia sua essência selvagem, criando a expectativa de se tornar branco. Em vista disso, a união interracial para o homem negro seria um meio no qual ele se transformaria em um homem branco. Entretanto, essa cobiça levaria o negro a criar uma neurose, uma vez que esse indivíduo se afastaria progressivamente de sua ancestralidade para se aproximar da cultura europeia. Contudo, buscando essa afinidade com os brancos, o homem negro deixaria de ser respeitado pelos seus irmãos de cor e passaria a ser renegado pelos brancos europeus. Assim, essa rejeição seria responsável por lhe fazer nutrir sentimentos como mágoa, tristeza, autodepreciação e hostilidade, uma vez que essa procura pelo matrimônio só reforçaria o seu desejo de vingança racial. Trazendo essa discussão para a realidade, no ano de 2012, o IBGE divulgou que a cor da pele ainda é um fator decisivo na escolha de parceiros conjugais. Já em 2010, os dados do censo mostraram que 70% dos casamentos do país ocorreram entre pessoas da mesma cor, sendo as mulheres pretas as que menos se casam. Dando continuidade, no próximo capítulo veremos como se cria o complexo de dependência do colonizado.
No quarto capítulo, Fanon parte do ensaio Psychologie de la Colonisation, de Octave Manoni, o psiquiatra branco francês, para estabelecer a sua análise psiquiátrica do que ele chamou de pretenso complexo de dependência do colonizado. A princípio, o martinicano elogia a intenção de Manoni por trazer os fenômenos psiquiátricos ocorrentes nas colônias e neocolônias em discussão. Mas, logo após essa salientação, o restante do capítulo é dedicado para criticar as propostas do psiquiatra branco. Para Fanon, propostas como a naturalização do complexo de inferioridade e dependência gerado no negro em decorrência da colonização é algo inadmissível. Outra refutação marcante é a dita na página 87. Abre aspas, o racismo colonial não difere dos outros racismos. Fecha aspas. Enquanto Manoni tenta impor que o racismo colonial se difere de outros modos racistas, Fanon indica que não. Todos os racismos são igualmente reprováveis. O médico da Martinica, por exemplo, compara o que conhecemos como apartheid, regime de segregação racial ocorrido na África do Sul, ao antissemitismo promovido durante a Segunda Guerra Mundial. Durante as demais contestações, ele utiliza de citações a Sartre, Césaire, entre outros pensadores, para não escapar ao objetivo do livro, uma análise científica. Atualmente, a Martinica permanece sob o pretenso complexo de dependência do colonizado, pois permanece sendo uma jurisdição francesa. A matéria Territórios Colonizados, os Dependentes do Século XXI, do jornal Júnior da USP, explica sobre a situação que ela e outros territórios subjugados ao domínio europeu, também norte-americano, experienciam. A seguir, ouça um trecho do livro para compreender o capítulo 5, nomeado como A Experiência Vivida do Negro. Preto sujo, ou simplesmente, olhe, um preto. Cheguei ao mundo pretendendo descobrir um sentido nas coisas, minha alma cheia do desejo de estar na origem do mundo, e eis que me descubro objeto, em meio a outros objetos, enclausurado nessa objetividade esmagadora. Implorei ao outro, seu olhar libertador, percorrendo meu corpo subitamente livre de asperezas, me devolveu uma leveza que eu pensava perdida, e extraindo-me do mundo, me entregou ao mundo, mas o novo mundo. Logo, me choquei com uma outra vertente, e o outro, através de gestos, atitudes, olhares, fixou-me, como se fixa uma solução com um estabilizador. Fiquei furioso, exigi explicações. Não adiantou nada. Explodi. Aqui estão os farelos reunidos por um outro eu. Como foi dito anteriormente, esse é um trecho do capítulo 5, no qual o autor expõe situações vividas pelos negros apenas por serem negros. Trazendo essa discussão para o Brasil, enquanto país colonizado, ainda hoje precisamos conviver com os resquícios de uma colonização racista baseado no servilicismo. De acordo com pesquisas da ONU, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil apenas por ser negro, sendo essas mortes fruto de uma sociedade hierarquizante que baseia o valor de cada indivíduo de acordo com o seu tom de pele. Como referência adicional para esse capítulo, trago 3 músicas que falam muito sobre a realidade do negro na sociedade brasileira. A primeira delas se chama Boa Esperança e é interpretada por Emicida, lançada no ano de 2015. A segunda se chama Esmalha e também é do cantor Emicida, entretanto é do álbum de 2019, denominado Amarelo, e conta com participação de Fernanda Montenegro e da cantora Larissa Luz. Ademais, também trago a música Red Trick, do rapper mineiro Djonga, lançada no ano de 2019. E essa música, diferente das outras, faz uma referência geral ao texto do autor. Uma vez que o protagonista desse clipe usa uma máscara branca para se encaixar na sociedade. E a partir do momento que ele retira essa máscara, ele volta a ter contato com a sua origem. Dando continuidade, no 6º capítulo, chamado O Preto e a Psicopatologia, o autor afirma que existe uma inadequação nas maneiras nas quais a psicanálise promove a realidade oferecida ao negro. Para Fanon,
persiste uma substituição da dialética quando se trata da psicologia do branco para a psicologia do negro, visto que o negro é sempre reduzido a uma essência selvagem, cruel, violenta e forte. O último capítulo, intitulado O Preto e o Reconhecimento, traz paralelos para compreendermos até onde a psicologia teorizada por brancos para brancos compreende a realidade dos negros. Primeiramente, Fanon discute sobre a relação entre o preto e a teoria adleriana. Segundo a sua argumentação, tal proposta teórica não funcionaria completamente para situar a subjetividade dos neocolonos antilianos. Esse descompasso seria causado porque, enquanto Adler indica que o complexo de inferioridade se dá por fenômenos individuais, o escritor martinicano indica que esse complexo impacta a realidade social das pessoas de cor de modo estrutural, ou seja, de maneira contínua, sendo que poemas de Juan de Mérida exemplificam sua proposta. Vale a pena ler Pele Negra, Máscaras Brancas, se você deseja aprofundar-se nessa compreensão proposta pelo autor. Mas, antes de prosseguirmos, é relevante destacar a citação feita a Bretfeld, que explica como esse complexo de inferioridade tenta ser compensado através de um complexo de superioridade. Um complexo não anula o outro, eles se agravam. Na página 179, Fanon resume todas essas discussões através do seguinte trecho: todos os fatos que salientei são reais, mas é preciso dizer que eles só mantêm relações de exterioridade com a psicologia adleriana. O martinicano não se compara com o branco, considerado o pai, o chefe, Deus. Ele só pode ser comparado ao seu semelhante, sob a patronagem do branco. Uma comparação adleriana pode ser esquematizada da maneira seguinte: eu maior do que o outro. A comparação antiliana, ao contrário, apresenta-se assim: branco, acima, eu diferente do outro, abaixo. Outro sim, a dialética hegeliana é tomada em análise. O preto e Hegel é o nome usado para descrever tal parte do livro. Tendo em vista o contexto histórico explicado durante a apresentação do primeiro capítulo, Fanon discute o panorama histórico de exploração e passividade perpetuada por brancos em relação aos negros. Também sobre a dialética entre ambas as raças. O termo mais apropriado para o período no qual a obra foi elaborada, mas, hoje em dia, etnia se apresenta melhor. Por fim, citando Nietzsche, o psiquiatra martinicano indica que a negação do racismo não resolverá as dificuldades sociais encontradas pelos pretos, nem a cisão total entre brancos e negros. A solução proposta é o reconhecimento mútuo e igualitário, sem desprezos e menosprezos, entre ambas as partes. Enquanto esse objetivo não é alcançado, as palavras do rapper carioca Lennon seguirão ecoando. Preguem a igualdade racial. Não tô nem um pouco satisfeito. Olha a minha expressão facial. Perguntaram se sou. Sim, sou real. Alguns morrem pela cor? Sim, surreal. Essa música está no álbum Celebrando a Vida, de 2019. Para finalizar, gostaríamos de agradecer a todos vocês que prestigiaram o nosso trabalho. Esse podcast foi desenvolvido pelos alunos do primeiro período do curso de Jornalismo Noturno da Universidade Federal de Juiz de Fora, para a matéria de Mídia e Realidade Brasileira, ministrada pelo professor Eli Borges Júnior. Participaram desse projeto Ana Beatriz Corato Medina, Ana Luísa Faria Alves Correia, Érica Oliveira Quintela e eu, Naraene Martins Ferreira. Ademais, todas as referências citadas nesse podcast você encontra na descrição, assim como os demais créditos. E para finalizar, nós deixamos uma reflexão. Quantas vezes você que é negro precisou vestir uma máscara branca para se sentir aceito em determinados ambientes ou por determinadas pessoas?